Oi, alunos, bom dia. Então, a gente viu na primeira e segunda aula sobre solo, né? Primeira aula a gente viu os tipos de solo, arenoso, argiloso e o orgânico ou mífero, né? As suas características de cada um. Na segunda aula a gente viu as técnicas usadas para manejar o solo, né? Principalmente técnicas desenvolvidas pelo homem. E agora na nossa aula 3 a gente vai ver problemas relacionados ao sol. Qual é o primeiro problema relacionado ao solo? Lembrando que relacionados à falta de conservação do solo e o uso inadequado do solo. O primeiro problema é a erosão. O que seria a erosão? É o carregamento das partículas do solo pela água da chuva, principalmente. Como exemplo, problemas que intensificam a erosão, a falta de vegetação e a pecuária. Por que a falta de vegetação ela leva à intensificação da erosão? Porque, primeiro, as raízes das plantas elas seguram as partículas do solo, impedindo que elas sejam carregadas pela água. Além disso, a parte vegetativa, que é a parte acima do solo, galhos, folhas, impedem que a água da chuva, né, bata diretamente sobre o solo. Assim, a água da chuva chega ao solo com menor velocidade e menor força, diminuindo então a quantidade de partículas que serão carregadas pelos pingos de chuva. A pecuária ela tem dois agravantes. Primeiro, porque devido ao pisoteio dos animais, a camada superficial, o horizonte, né, e no início lá do horizonte A ou zero, ele fica compacto, duro, enquanto que a parte de baixo ela fica mais fofinha, mais porosa. Além, pelo fato de ficar dura, compacta o horizonte A, impede que as plantas cresçam. Então, a pecuária ela vai ter dois agravantes. Primeiro, que é a compactação do solo, e segundo, devido ao pisoteio intenso dos animais, a gente tem a diminuição da vegetação nessas áreas. Como que a erosão pode ser evitada? Mantendo a vegetação, mantendo as matas ciliares. O que é a mata ciliar? Mata ciliar são aquelas matas que vão junto com os rios, né? No nosso município aqui, a gente já viu poucas áreas ainda se mantêm as matas ciliares. Por que essas matas são importantes? Porque elas agem como filtro, elas impedem que as partículas que foram carregadas pela água da chuva cheguem aos rios. E isso protege o rio do assoreamento, que a gente vai ver que é uma consequência da erosão. Além disso, a gente tem o tipo de cultivo em terraços e curva de nível, que é um tipo de formas de cultivar, né? De plantações, que a gente vai ver no slide próximo, principalmente em áreas mais inclinadas, em topos de morro. Como consequências da erosão, a gente tem o assoreamento dos rios, que é o que? Os rios, devido à grande quantidade de partículas de solo, eles vão ficando mais rasos. E o assoreamento ou assoreamento dos rios vão ficando mais raso, consequentemente, qualquer chuva, né, você tem esses rios vão sendo transbordados, né, porque ele vai estar cada vez mais raso. Além do assoreamento dos rios, a gente tem os deslizamentos, que podem levar, né, soterramentos de casas e até mesmo isolamento de rodovias, né, igual que a gente viu que aconteceu aqui indo para Venda Nova na nossa nos últimos tempos aí de chuvas, né? Então a gente tem o deslizamento que pode ocasionar acidentes e vários outros problemas devido à erosão. Então o carregamento da partícula do solo vai depender, né, da intensidade das chuvas, de quanto aquele solo está conservado, as características de solo. Lógico que solos arenosos, eles são mais propensos à erosão. Conforme eu falei, duas formas de evitar, né,
A erosão é o cultivo em curva de nível, que são essas linhas assim, você não planta, né, tudo misturado, vai fazendo linhas, em fileiras as plantas, e o cultivo em terraços, que são a diferença na realidade seria esse espaço de plantação, como se você estivesse plantando em degraus. Por que que isso é importante? É uma forma de evitar a erosão, porque a chuva vai escorrer mais lentamente. Então, cada linha dessa, a força de escoamento, ou seja, que a água corre nesses morros, vai ser diminuída à medida que ela vai batendo nessas fileiras de vegetação. Com isso, menos partículas são carregadas e automaticamente menor é a erosão. É muito comum de ver isso quando a gente sobe para Pedra Azul. Vocês podem observar que nos topos dos morros a gente vê os pés de café enfileirados, que é um tipo de cultivo por curva de nível. Um outro problema relacionado ao solo é as queimadas. As queimadas elas são muito frequentes em regiões que se desmatam para plantarem. Então, é uma maneira mais rápida de ocorrer o desmatamento. Além disso, as cinzas deixadas pelas queimadas, elas servem de fonte de nutriente por algum tempo para as plantações. O problema relacionado às queimadas principal é a morte de micro-organismos que estão associados ao solo. A gente viu que o solo ele é composto por uma parte orgânica, que são os micro-organismos e restos desses micro-organismos. Esses micro-organismos são muito importantes para fazer a decomposição e, consequentemente, a reciclagem de nutrientes no solo. Então, quando eu queimo, eu mato esses micro-organismos, então esse solo não vai ter mais essa ciclagem natural de nutrientes. Além de, conforme eu falei, né, as queimadas. As cinzas, elas são muito férteis, mas elas não suportam produções por longo prazo. Então, esse solo vai ficando sem nutrientes, exaustos, né? Com falta de nutrientes, dependendo do tempo de utilização daquele solo para plantações. E se não ocorrer plantações, simplesmente queimar para desmatar, a gente tem o problema da maior exposição do solo, né? Consequentemente, maior vai ser a erosão. Além disso, as queimadas, elas vão liberar substâncias tóxicas na atmosfera, né, que podem ser prejudiciais, e dentre essas substâncias, a gente tem o gás carbônico também, que está envolvido no aquecimento global, que é um gás que ele absorve, né, o calor, mantém a Terra aquecida, porém, com seu aumento, ele tem levado às mudanças climáticas e o aquecimento global. Um outro problema é o uso de defensivos agrícolas descontroladamente. O que seriam defensivos agrícolas? Fertilizantes, agrotóxicos de origem química, né? Principalmente agrotóxicos. O que seriam agrotóxicos? São substâncias químicas que são usadas para combater pragas agrícolas, né? Doenças que podem levar as plantações à baixa produção. Qual a consequência dessas substâncias? Os agrotóxicos, por serem substâncias químicas, geralmente elas são tóxicas, até mesmo para a pessoa, porque ela é um veneno para a praga. Então, ela pode gerar algum problema de saúde, principalmente para a pessoa que aplica e mais tardiamente para quem consome aquele alimento, e assim ela contamina o solo. Além disso, dependendo do agrotóxico, ele pode não apenas matar a praga que a gente quer matar, né? O inseto, ou o fungo, ou a bactéria que causa doença na planta da minha plantação, mas pode matar também aqueles micro-organismos que estão no solo e que são favoráveis para a ciclagem de nutrientes. Então, a gente tem esses dois problemas relacionados ao uso de defensivos agrícolas. Então, conforme eu mencionei, só para a gente relembrar, os problemas principais relacionados à má utilização do solo e à má conservação do solo são a erosão, as queimadas e o uso desenfreado e sem seguir as normas dos defensivos agrícolas, certo?
Qualquer dúvida dessa aula e das aulas passadas, vocês podem me enviar por WhatsApp ou por e-mail, conforme a gente já combinou, certo? Agora vamos aos exercícios. A gente vai ter lá na página 57 e 58 os exercícios relacionados ao capítulo. Então, quero que vocês façam de 1 ao 11, apenas responder para a gente começar a corrigir nas próximas aulas. Eu quero que vocês façam os exercícios, tiram foto e me enviam conforme a gente combinou da outra atividade da semana passada, ok? Bom trabalho, fiquem com Deus. Abraço.